Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Lucas, o doutor Lucas. Glória a Deus. Capítulo 15, eu quero ler o versículo, ou seja, parte do versículo 17, parte A. É um texto que é bastante ministrado, pregado nos púlpitos das igrejas. Acreditamos que é até o texto mais pregado e mais conhecido também por todos, até aqueles que não se dizem cristãos. Mas é um texto bastante conhecido, que é a parábola do filho pródigo. Versículo 17, todos encontraram? Amém. Diz assim: E caindo em si, disse. O lado direito aqui, diga só isso. E caindo em si. E caindo em si. Aqui. E caindo em si. E caindo em si. Todos. E caindo em si. Pronto, só isso. Vamos lá? Pai bendito, queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra. Fica conosco, continua a nos abençoar. Abre a porta, Senhor, da tua palavra e venha assim nos fortalecer, nos edificar através da tua palavra nessa noite. Fala conosco de uma forma, Senhor, clara, entendível, audível. Que as nossas mentes estejam cativas a Ti, ó Deus. Que venhamos a entender o Teu trabalhar, o Teu querer, a Tua vontade para as nossas vidas. Eu me coloco, Senhor, em Tuas mãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, no seu assento. Glória a Deus por isso. Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Vocês estão com fome, não? Jejuaram o dia todo? Estão com aspecto de jejuar o dia todo. Vamos lá? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Dá uma salva de palmas para ele. Glória a Deus. Irmãos, eu lembro mais uma vez esse texto, já preguei várias vezes dentro dessa parábola, mas o que eu acho lindo é que cada vez que você lê, Deus te inspira, te dá uma linha de raciocínio, uma interpretação. E eu acredito que, como pastor de igreja, quando nós nos colocamos a ler a palavra, Deus venha nos inspirar e nos direcionar em uma linha de pensamento, porque a igreja está precisando dele. Eu acredito que o pastor não prega de forma aleatória, até porque a palavra de Deus ela tem um propósito, e quando ela é ministrada, pregada, ela alcança o propósito para o qual ela foi. Então, nessa noite, diante até de um belo hino como o nosso irmão Abinoam terminou de cantar, fico feliz quando o vejo aqui, até porque gosto dos hinos que ele canta. E esse hino que ele cantou é mistério e retrata os milagres de Deus, retrata o operar de Deus. E de certa forma a gente escuta esse hino e a gente se emociona. O mundo achando que as coisas irão acontecer de forma aleatória, sem a nossa participação. E eu consigo entender e compreender a cada dia que vivo, a cada momento da minha existência, eu creio mais em Deus. A minha fé ela tem
eu tenho sentido que ela tem se fortalecido, mas também a racionalidade ela tem estado atrelada. Eu não tenho procurado viver um mundo de utopia, um mundo fantasioso, até porque não é. Então, quando eu escuto um hino desse, me alegra, eu creio nas promessas, mas eu entendo também que nesta vida eu estou inserido e precisa da minha participação. As coisas de Deus, as promessas de Deus, elas não irão ser cumpridas nas nossas vidas, a gente vivendo de qualquer jeito, quebrando princípios. Não, nós precisamos viver dentro dos princípios estabelecidos pelo próprio Deus. E quando eu analiso essa parábola, quando eu procuro estudar um pouco mais, eu consigo ver nesta parábola tudo isso que eu acabo de vos falar. Quero trazer algumas considerações antes de começar a pregar a respeito da parábola. A parábola de Jesus, ele utilizava porque trazia, facilitava o entendimento daquilo que Jesus queria ensinar ao povo. A parábola também está relacionada com coisas reais, coisas verdadeiras. Queria vos dizer também que essa parábola ela tem um ensino direcionado aos jovens, não deixando de ensinar também aos velhos ou aos mais experientes, mas parece que ela foca a vida de um jovem. E se ela foca a vida de um jovem, ela tem como um foco primário atingir a vida dos jovens. Agora, será que essa jovialidade é só na idade? Acredito que não. Às vezes você ingressa em uma esfera e ao ingressar naquela esfera, você é jovem, você está começando, você está entrando naquele espaço. Eu queria abrir o leque, ampliar essa jovialidade, não me deter somente à idade jovial, mas eu quero também te levar a pensar que quando você entra em uma esfera ou uma situação nova, você está sendo jovem naquele momento. Se está me compreendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus, vamos continuar. Essa parábola também, ela mostra o amor de um pai pelo filho. Ela mostra a atitude de um filho que saiu de casa fora do momento, fora da época, e mostra o comportamento do pai em relação à saída do filho. Então, essa parábola, ela traz uma gama de ensinos. Um outro aspecto que essa parábola nos dá, ela mostra que muitas vezes o nosso sofrimento é porque escolhemos sofrer. Essa parábola mostra isso. O sofrimento, a dor, a perda, mas pela própria escolha. Essa parábola nos mostra isso. Essa parábola também, um outro aspecto que ela nos dá, é que o sofrimento, a dor, a perda nos leva a ver uma realidade que outrora não era vista. A dor, o sofrimento, a perda, ela te leva a ver. Esses elementos te levam a ver um valor que você outrora não percebia, não via. E tudo isso, quando você lê esta parábola,
você consegue enxergar esses aspectos. Quando falamos de perda, não tem texto melhor do que o capítulo 15 do evangelista Lucas. Retrata 3 parábolas, e as parábolas falam de perdas: a perda da dracma, a perda da ovelha, e também, de certa forma, essa saída do filho pródigo, que não deixou de ser uma perda para os pais, ou para o pai, como assim ensina a parábola. Mas também tem um outro aspecto. Ele nos mostra o aspecto da perda, mas também ele nos mostra o aspecto do achado. As 3 parábolas falam de perda, mas também a conclusão das parábolas fala que a dracma foi achada, a ovelha foi encontrada, achada, e o filho pródigo voltou. Então, esse capítulo 15 retrata perdas, mas também retrata o achado. Quem sabe você tem passado por momentos de perdas, mas esta noite é a noite do achado. Glória a Deus! Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus! Aí eu pego esta parte deste versículo de número 17 e diz: e caindo em si. Aí eu quero dar uma temática para discorrer todo o meu pensamento e raciocínio, que creio eu que o Espírito Santo me deu dentro desta parábola, caindo em si. Então, se eu quero falar sobre a temática caindo em si, eu preciso, em primeira instância, entender, aprender, inculcar na minha mente o que significa caindo em si. Então, dentro da pesquisa, dentro da minha limitação, eu consigo entender que caindo em si é reconhecer um erro, uma culpa ou uma atitude errada que tive e preciso agora rever. E o texto, a parábola, ela mostra bem nesta linha a história do filho que deixa o pai, deixa a sua casa. A parábola não fala da mãe, mas acreditamos que esse jovem tivesse a mãe dentro do contexto. Fala do pai, do irmão, de empregados, e ele sai e parte para um lugar distante. E quando em certo momento da sua trajetória, da sua vida, ele para, o texto diz, é claro, e caindo em si, ele volta ao passado, ele volta à casa do seu pai e diz: rapaz, que besteira eu fiz, que loucura eu fiz. Então o texto nos reforça, ele nos respalda a dizer que caindo em si é reconhecer o erro, a culpa. Outra definição também de cair em si é mudar de direção. Você está trafegando, trilhando para um caminho, e quando você cai em si, você diz: opa, este caminho que estou caminhando é um caminho equivocado, é um caminho errado, eu preciso retroceder, eu preciso voltar, eu preciso dar meia volta. Mas também dentro do texto, da exegese, da parábola, ela permite que você possa dizer também que cair em si é
superficial, é um arrependimento profundo, é um arrependimento mais verticalizado. Até porque na hora que você precisa, ou seja, quando você cai em si, você precisa mudar de direção, ou seja, mudar de paradigmas, mudar de padrão. Por isso que é arrependimento, mas no sentido mais profundo. Eu estou tendo como paradigma, eu estou tendo como padrão essa vida que escolhi, longe de casa, longe do pai, longe do meu irmão, longe da família, e agora vou viver de forma solta, com a liberdade que desejei, com a liberdade que quero ter. E agora ele se arrepende e diz: não, eu vou ter que voltar à casa do meu pai. Na casa do meu pai, mesmo com todas as limitações, mesmo a casa debaixo da sua autoridade, autonomia, mas lá, para mim, é melhor que aqui. Então eu quero abrir já um parênteses e dizer para você: aqui na igreja é melhor do que o mundo. O amor ao Pai é melhor do que você amar o mundo. Estar perto do Pai é melhor do que estar distante. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, como entendemos já o que significa cair em si, e parece que essa palavra ela retrata muito bem a nossa realidade, a nossa vida do dia a dia. Ela é uma palavra contada há quase 2000 anos, mas ela é muito atual, ela é muito clara, ela mostra demais a nossa realidade, irmãos. Por isso é gostoso ler a palavra, se identificar, buscar conhecimento, porque ela é um livro atualíssimo. Um livro atual que retrata muito bem as nossas vidas. Qual é o homem, a mulher que se encontra aqui neste lugar, que já não teve na sua vida um momento como este garoto, um momento como este jovem, conhecido como jovem pródigo, o filho pródigo, o moço pródigo? Quem já não vivenciou em sua vida momentos como esse? Caindo em si, mais batido, caindo em si, e a gente começa a andar pelas páginas da Bíblia Sagrada, aí nós vamos encontrar pessoas que não caíram em si. Por exemplo, Adão. Leia a história de Adão, que Adão foi avisado por Deus para não tocar em uma árvore, mas parece que Adão não caiu em si. Ele não percebeu, ele não entendeu a orientação, a ordem divina, e ele vai e quando Deus aparece na tardinha, Adão se escondeu. Quando interrogado, ele lança a culpa para a mulher. Essa síndrome que temos de transferir a responsabilidade nossa para outro. Não, eu estou assim por causa dele. Eu estou assim por causa dela. Ó, minha vida está assim, mas foi. Nunca atraímos a responsabilidade para nós mesmos. Sempre atrelamos alguém. Já notou? Você cada dia está distanciando de Deus a sua relação, esfriando na igreja, não tendo mais afeto, motivação, alegria na
Deus o avisa: Caim, o pecado está à porta. E o bom é quando o pecado está pelo lado de fora da... Porque a porta tem dois lados, né? Lado de dentro e o lado de fora. Quando o pecado está pelo lado de fora, amém, você está bem. Mas quando o pecado está pelo lado de dentro, você está mal. Não permita que o pecado fique pelo lado de dentro, mas que ele permaneça pelo lado de fora. O pecado sempre vai existir, mas ele tem de permanecer no lado de fora. Ele não pode entrar para dentro da tua vida, ele não pode entrar para dentro da tua família, ele não pode entrar para dentro da igreja, ele tem que ficar no lado de fora. Quem está entendendo, diga amém. Outro que não caiu em si, Saul, bonitão, imagine um homem bonito. Eu acredito que na época poderia ter alguém até mais bonito que ele, se eu tivesse nascido naquela época. Só era a possibilidade que tinha de ter alguém mais bonito, né? Mas como eu não nasci naquela época, ele permaneceu sendo mais bonito, chamado para ser rei. O texto diz que da cintura acima não existia ninguém mais belo como Saul. Mas foi chamado para ser rei, não foi chamado para ser sacerdote. E ele quis dar a honra de sacerdote. Não caiu em si. Outra pessoa que não caiu em si, Sansão. Plano, promessa de Deus. Leia o texto em Juízes. Sansão nasceu para libertar o povo de Deus das mãos dos Midianitas, ou dos filisteus. Midianitas é, e foge o nome dele, outro juiz. Ele teve esse chamado, esse propósito, essa promessa de Deus, mas foi que Sansão não caiu em si. Sansão gostava de uma balada, gostava de uma mulher, né? E quando os homens não conseguem se edificar no seu ministério, na sua chamada, na sua vocação, por causa da mulher, quantos nós temos aí? Quantos e quantos? E cada um com a sua inclinação. Alguns é dinheiro. Pessoas que, meu amigo, não pode ver um pouco de dinheiro a mais que se corrompe. Outro não pode ver uma mulher que se corrompe. E por aí vai. Não cai em si. E nós poderíamos falar de outros. De Judas. Judas não caiu em si. Se viu a Jesus, o mestre, foi convocado, chamado. Não caiu em si. Da mão dos midianitas era um juiz chamado Gideão. Sansão dos filisteus. Ananias e Safira não caiu em si. Venderam a propriedade e mentiram aos homens de Deus. Olha, vendi por tanto. Vamos aqui, ó, Safira. Vamos fazer o seguinte: vendemos por 10, mas vamos dizer que vendemos por 3. Tá? Quando formos questionar, ele disse que foi 3. Aí ele entra no tempo para entregar os 3. Olha, não era obrigado a entregar os 3, poderia ficar com os 10. Poderia ficar com tudo. Pertencia a eles a propriedade. Eles tinham legitimidade em ficar. Ele não era imputado sobre suas vidas pecado. Mas eles mentiram. Não caiu a ficha. E ao mentir, eles caíram. Eles morreram. Por quê? Não caiu em si. Agora, irmãos, depois de entender, de ouvir o que significa cair em si, exemplo de pessoas
não caíram em si. Agora, o que é que nos leva a viver uma vida fora de si? O que é que me leva a viver uma vida fora de si? Em primeiro lugar, eu criar para mim um mundo de utopia, um mundo de fantasia, um mundo inexistente. Isso me leva a viver fora de mim, ou fora de si. Sim ou não? Sim. Quando eu gero na minha mente um mundo de utopia, eu estou automaticamente vivendo fora de mim, ou fora de si. Uma outra coisa que me leva a viver uma vida fora de si: sonhar sonhos que Deus não sonha para mim. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho de sonhar o que Deus sonhou para mim, porque ao nascer, Deus já trilhou na minha vida. Olha, você, há tantos anos, você vai ser um pastor. Há tantos anos você vai ser um professor. Há tantos anos você vai ser um levita. Você vai passar por aqui, por ali. Mas já está traçado. Eu tenho poder sobre a tua vida. Se tu entregaste a tua vida a mim, então vai ser conduzido por mim. Então eu tenho o controle da situação. Com tantos anos você vai ser um jogador de quintal, porque a tua vida pertence a mim. Sou eu que direciono. Sou eu que conduzo. Então eu tenho que sonhar o que Deus sonhou para mim. Eu tenho que sonhar o que Deus sonha para mim. Eu não posso sonhar sonhos aleatórios, soltos, sem a vontade de Deus. E quando assim eu faço, eu estou vivendo uma vida fora de... Entender também que a vida tem sonhos. E a maior parte da vida é realidade. Quando eu inverto, eu vou viver fora de si. Eu tenho que entender que a minha vida são sonhos. Existe sonho no decorrer da minha vida, da minha caminhada. Não sei que o sonho de conhecer uma mina de pedras preciosas. E nessa viagem ela entrou. Eu nunca vi a Nancy, nesse período de 27 anos, posso dizer assim, de casado com ela viveu momentos tão felizes, sabe? Ela se sentia feito uma menina. E ela ali, quando entrou, ficou abismada dentro daquela menina. Cada coisa linda. Ela disse: olha, eu quero subir nesse carro, cadê esse carro? Ele vai buscar as pedras. Ele então sobe, que o pai disse: mas vem bater. Não, deixa eu bater fatura, não esquenta comigo não. Ela disse: mas foi uma picareta, eu quero pegar a picareta. Aí depois de bater a foto, ela disse: eu esqueci do chapéu. Mas a gente já estava fora, não podia bater mais. Então, a vida, ela é composta de sonhos, irmãos. Mas a maior parte dela é realidade. Passamos 7 dias, tivemos de voltar. Na quinta-feira eu voltei, na quarta noite, na quinta de manhã eu já estava no armazém, comprando material para igreja, porque precisamos comprar. Ontem, sexta-feira, foi dia de fazer pagamento para o pessoal. Realidade, não é sonho. E tem pessoas que invertem, quer fazer da vida a maior parte do tempo sonho. Não é. A maior parte da vida é realidade. Ou seja, a vida é realidade com poucos sonhos. Não uma vida de sonhos com pouca realidade. Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Uma outra coisa que me leva a viver fora de si. Muitas vezes ter uma visão fechada, sem querer ampliar. Isso me faz viver fora de si, porque às vezes eu posso viver numa esfera melhor. Deus quer me conduzir para uma esfera melhor.
Deus quer me deslocar para um lugar melhor, mas em virtude da minha mente fechada, da minha visão fechada, eu começo agora a viver fora de si, porque eu não estou dentro do projeto de Deus. E quando eu não estou no projeto de Deus, na vida que Deus projetou para mim, eu estou vivendo fora de si. E dizem que a pior cegueira é aquela que não quer ver. É a pior cegueira. Você tem 2 olhos e não consegue ver nada, porque não quer ver. Glória a Deus. E, por fim, o que nos leva a viver uma vida fora de si, e essa característica, ela tanto serve para nos tirar de si, como nos colocar em si. A dor, a perda, ela tanto nos leva a sair de si, como entrar em si. Pastor, me explica isso com mais clareza. Vou explicar. Quantas pessoas você conhece? Um pai que perdeu um filho e surtou e ficou fora de si. E poderia agora já acrescentar e dizer que tem 2 tipos ou 2 classificações para fora de si. Tem aquele fora de si, provocado por uma dor que você não consegue racionalizar, não consegue ter controle, como um pai perdendo um filho. Ele perde a noção, ele perde a razão e ele surta e fica fora de si. E precisa de medicamentos, precisa de ajuda, precisa de uma intervenção divina para fazer com que ele volte a cair em si. Mas existe aquele fora de si, que seria uma segunda classificação, que está relacionado a pessoas que não querem ver, a pessoas que vivem fora de si por uma decisão. E nessa situação, nesta classificação, eu quero ser duro com você nesta noite. Eu quero dizer para você que Deus não intervém enquanto você não se posicionar e retroceder do caminho ou da decisão que você tomou. E a palavra nos deixa muito claro: o filho decidiu sair, partir, o pai não foi atrás, o pai ficou de braços abertos, esperando para dar uma festa, mas a decisão tinha de ser para o filho, de regressar, de voltar, de cair em si. Ai, ai, olhe para seu irmão e diga: caia em si. Glória seja dada ao Pai, glória seja dada ao Filho, glória seja dada ao Espírito Santo. Agora, o resultado de quem vive fora de si. Primeiro, quem vive fora de si erra o alvo. O alvo que é para você atingir, você não atinge. Não cumpre o propósito para o qual foi chamado. Deus tem um propósito para você, mas você está fora de si. A consequência é não concretizar o chamado daquele que te chamou. Fora de si, dentro de uma interpretação da parábola, eu consigo entender que como resultado, como consequência, você machuca as pessoas. O filho machucou o pai, se tornando insensível ao amor que o pai tinha por ele. Consequência de viver uma vida fora de si é machucar, é gerar dor naqueles que estão ao teu lado, naqueles que te amam, naqueles que querem ver o teu bem. Isso
consequência de uma pessoa que vive fora de si. Glória a Deus. Outra consequência: não ocupa a esfera onde deve habitar. Era para estar com o pai, abandonou e foi viver uma vida de bagaceira, uma vida que ele desejou. Glória a Deus. Isso são as consequências. Agora, o que é que nos leva a cair em si? Como é bom você ter um papel aí, um pedaço de papel caneta para estar assinando, anotando. Comecei, eu acho que ontem, sexta-feira, foi quinta, preparar esse sermão. Passei o dia todo e assim disse: meu filho, você não termina não? Eu digo: não, está pronto não. Tem muita coisa ainda a escrever, muita coisa a pensar, muita coisa a racionalizar. Aí hoje me acordei, aí um monte de coisa veio, coisa boa, aí fui lá para o computador aí. Essa palavra dessa noite, Deus quer alcançar o teu coração, quer falar com você. Não é uma palavra mecanizada, é uma palavra do coração de Deus ao teu coração. Muita gente vivendo fora de si e reclamando das promessas que não são concretizadas, colocando culpa em todo mundo, transferindo. Uma característica de quem vive fora de si: culpa todo mundo, menos ele. Menos ele. O que nos leva a cair em si? E o que é cair em si? Cair em si? Nós falamos. É um arrependimento, é uma conscientização, é a racionalidade checando, é um você perfeito vindo sobre o você imperfeito. Entenderam? Entenderam? Cair em si é um ser perfeito, ou seja, um você perfeito, caindo sobre a vida do ser imperfeito. Um filho errado, andando por caminhos errôneos, fora de si. Versículo 17: e caindo em si. Meu pai é bom, a minha família é bom, lá eu tenho o perfeito. Agora, incorporando no você imperfeito. Vocês pediram acordar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus! O que nos leva a cair em si? O sofrimento, a dor. Tanto ele nos tira de si, como ele nos coloca. Mas, meu pai tinha cantado. Até o jornaleiro lá come, lá tem fartura. E eu aqui, pedindo para comer, coloca em ponte. O que é isso? Não, eu pedi. Eu tenho que cair em si. O que nos leva a cair em si? A frustração dos projetos que pensamos ter um resultado e temos outro. Não, vou sair de casa, vou ter a minha liberdade, com a minha parte de herança, eu vou até ter mais bens do que o meu pai. Vou ser um jovem rico, promissor, projeto. Aí começa a gastar de forma irresponsável, acaba tudo, o resultado é outro. Aí fez com que ele caísse, hein? Olha a Deus. O que é que nos leva a cair em si? Quando a perda me alcança. Quando você percebe que as suas decisões lhe
levaram ao fracasso. Tudo isso faz com que você caia em si. Agora, quando você cai em si, você vai ter 3 atitudes. Ei, irmãos, não vai dar para terminar esse sermão. Meu Deus. Queria tanto terminar. Eu vou tentar condensar, otimizar, resumir. Eu gostaria de ter mais no mínimo uns 20 minutos para vocês entenderem o teor dessa mensagem na sua essência, o que Deus quer conosco nessa noite. O que nós precisamos no nosso dia a dia. Quando nós caímos em si, automaticamente é gerado 3 posicionamentos, 3 atitudes em uma pessoa que cai em si. Primeira coisa que uma pessoa fora de si, quando essa pessoa cai em si, a primeira coisa, a primeira atitude que essa pessoa tem é consciência do estado real. O mundo de utopia deixa de existir. Toda aquela ilusão, aquela fantasia acaba. Ela começa agora a se enxergar. Ela começa agora a se ver. Ela começa agora a se perceber. Ela começa agora a olhar para dentro de si e analisar. E não culpar os outros. E começa a assumir a culpa. Quando você cai em si, você começa a dizer: eu preciso ser honesto comigo mesmo. Eu preciso. Eu não sou mais aquele mocinho que saiu com o anel no dedo, com as vestes de linho, com sandálias nos pés. A minha realidade é que eu não tenho mais anel, eu não tenho mais autoridade, eu não tenho mais roupas que representam a santidade, eu não tenho mais sandálias, eu não estou caminhando nos caminhos do meu Deus. Quando a pessoa cai em si, ela começa a reconhecer: eu não estou comendo mais um caviar, um estrogonofe na casa dos meus pais, eu estou desejando a comer bolotas de porcos. Ele cuidava dos porcos. E quem ia alimentar os porcos era um degrau a mais do que ele. Ele tinha que pedir as bolotas. Veja a que ponto este jovem chegou. Ele tinha que pedir bolotas àquele que ia servir os porcos. E você não pode esquecer que essa parábola, ela foi construída por Jesus para ensinar aos judeus que para os judeus comer porco era uma coisa vergonhosa, terrível. Então ele começa a cair na real, começa a cair em si. Não, cara, eu sou. Que é isso? Outra questão é que ele não culpa ninguém, ele assume. Porque é muito fácil, né? Colocar a culpa em alguém, transferir. O culpado foi A, B ou C. Culpar o ambiente. Rapaz, lá eu não me saí bem por causa do ambiente. Procura sempre um jeitinho, alguma coisa para. Quando não encontra A, B ou C, ele vai encontrar o ambiente físico. Mas sempre vai querer transferir. Mas justamente hoje existe uma massificação pelo sociologismo, né, que impera nas portas dos botequins. Tudo é culpa da sociedade. Não é a sociedade. Eu estou assim que é a sociedade que está. Mas não. É você cair agora numa esfera real. Eu errei,
eu preciso retroceder, eu preciso voltar, eu preciso ponderar, eu preciso pensar. Eu preciso entrar na vontade de Deus. Segunda atitude é que quando você cai em si, primeira, você entra no mundo real. Deixa de culpar para assumir a culpa. Segunda atitude, começa agora a caminhar no caminho de Deus. Porque este pai aqui representava a autoridade divina. É isso que Jesus quis passar para os seus ouvintes. O jovem saiu de casa e foi de rumo a uma terra distante. Caminho equivocado, errado, errôneo. Agora, quando ele cai em si, o que é que ele diz? Levantar-me-ei, irei ter com o meu Pai. Ele começa agora a entrar nos passos certos, ou na direção certa. O profeta Isaías, ele nos alerta, 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você tem de pensar o pensamento de Deus. Você tem de andar no caminho de Deus. Este jovem, distante de casa, andando por um caminho errôneo, ele buscou ajuda a quem apacentava porcos. Era a porta que ele encontrava para ter auxílio. Caminho errado. E quando você anda no caminho errado, você vai bater em portas erradas. Você vai buscar ajudas erradas, ou ajuda errada. Quando você está criando no caminho errado, a tendência é um erro em cima de outro, é um erro atrás do outro. Mas aqui, quando esse jovem cai em si, ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Andar distante de Deus é caminhar na direção de chiqueiro, caminhar na direção de pocilga, é caminhar de uma ladeira abaixo, com o freio de mão solto. Quando você caminha por caminhos errados, caminhos contrários aos caminhos de Deus. Glória a Deus. E uma terceira atitude. Primeira, entrar no mundo real, deixar de culpar e assumir a culpa. Segunda atitude, mudar de direção, sair do caminho equivocado, errado, e entrar no caminho certo. E terceira atitude, quando se cai em si, o que é que ele projeta antes de ir? Quando ele cai em si, o texto diz: e caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me, olha aqui, isso aqui está distante. Ele está projetando o que ele vai fazer quando se encontrar com o pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante. Terceira atitude, pede perdão. Caiu em si e errou, pede perdão, irmão. Eu tive a preocupação de buscar ali provas científicas a respeito do perdão. Coisa linda. A pessoa que não perdoa os maus que sofrem e os benefícios que o perdão gera. Errou, andou no caminho errado, estava fora de si, mas caiu em si. O Pai tem presente para você. O Pai tem bênção para você. O Pai tem acolhimento para você. Como resultado, para alguém que cai em si, a sua vida muda para melhor. Quando você sai de si, a sua vida muda de melhor para
pior. Mas quando você cai em si, você muda de pior para melhor. Esse é o resultado. Quando você cai em si, você descobre que você tem potencial para recomeçar tudo. Graças a Deus. É convidado a ficar de pé nessa hora para ler o versículo comigo. Isso, Marquinhos. Aqui, deixa-me ouvir. Glória a Deus. Não dá aquele vento de efeito não, viu? Deixa só a voz normal. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Lucas, o doutor Lucas. Glória a Deus. Deixa tudo desligado aos demais, para não evitar qualquer coisa. Deixa só o meu, organiza e vem profundo. Graças a Deus. É convidado a ficar de pé nessa hora para ler o versículo comigo. Isso, Marquinhos. Aqui, deixa-me ouvir. Glória a Deus. Não dá aquele vento de efeito não, viu? Deixa só a voz normal. Abra sua Bíblia. Graças a Deus. É convidado a ficar de pé nessa hora para ler o versículo comigo. Isso, Marquinhos. Aqui, deixa-me ouvir. Glória a Deus. Não dá aquele vento de efeito não, viu? Deixa só a voz normal. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Lucas, o doutor Lucas. Glória a Deus. Deixa tudo desligado aos demais, para não evitar qualquer coisa. Deixa só o meu, organiza e vem profundo. Graças a Deus. É convidado a ficar de pé nessa hora para ler o versículo comigo. Isso, Marquinhos. Aqui, deixa-me ouvir. Glória a Deus. Não dá aquele vento de efeito não, viu? Deixa só a voz normal. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Lucas, o doutor Lucas. Glória a Deus. Deixa tudo desligado aos demais, para não evitar qualquer coisa. Deixa só o meu, organiza e vem profundo musical. Capítulo 15, eu quero ler o versículo, ou seja, parte do versículo. Graças a Deus. É convidado a ficar de pé nessa hora para ler o versículo comigo. Isso, Marquinhos. Aqui, deixa-me ouvir. Glória a Deus. Graças a Deus. É convidado a ficar de pé nessa hora para ler o versículo comigo. Graças a Deus. É convidado a ficar de pé nessa hora para ler o versículo comigo. Isso, Marquinhos. Aqui, deixa-me ouvir. Graças a Deus. É convidado a ficar de pé nessa hora para ler. Graças a Deus. É convidado a ficar de pé nessa hora para ler o versículo comigo. Isso, Marquinhos. Aqui, deixa-me ouvir. Glória a Deus. Não dá aquele vento de efeito não, viu? Deixa só a voz normal. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Lucas, o doutor Lucas. Glória a Deus. Deixa tudo desligado aos demais, para não evitar qualquer coisa. Deixa só o meu, organiza e vem profundo musical.
capítulo 15, eu quero ler o versículo, ou seja, parte do versículo 17, parte A. É um texto que é bastante ministrado, pregado nos púlpitos das igrejas. Acreditamos que é até o texto mais pregado e mais conhecido também por todos, até aqueles que não se dizem cristãos. Mas é um texto bastante conhecido, que é a parábola do filho pródigo. Versículo 17, todos encontraram? Amém. Diz assim: E caindo em si, disse: